Olá a todos, sejam bem-vindos a este primeiro de 3 episódios online que o Planetário de Espinho vai dedicar ao planeta Marte. Como provavelmente saberão, devido ao agravamento da situação pandémica e ao dever de confinamento geral, o Centro Multimeios teve de encerrar temporariamente, cessando as suas várias atividades, eventos e, claro, nisso inclui-se as sessões do cinema e do planetário. À semelhança do que vem acontecendo um pouco por todo o país e pelo mundo, tudo isto causa diversas dificuldades, tem também os seus desafios, e assim resolvemos experimentar estas transmissões online com o objetivo de continuarmos a nossa missão de divulgação da cultura e da ciência, na expectativa também de quebrar um pouco este isolamento físico e às vezes até assim um bocadinho mental a que estamos sujeitos. Nós vamos então iniciar esta sessão. A ideia seria, para estes 3 episódios, começou por ser um conceito bastante simples e depois, à medida que nós fomos trabalhando na ideia, nós fomos construindo e pronto, chegamos à elaboração destes 3 episódios que esperamos que vocês gostem. Agarrem então uma bebida quente, café, chá, biscoitos, espero então que gostem. Vamos começar. Fevereiro de 2021 é então o mês do planeta Marte. É mês de explorarmos o planeta vermelho com imaginação, com ciência e com perseverança. Enquanto estamos aqui reunidos, eu não sei se vocês sabem, mas uma pequena frota de naves espaciais, de robôs, estão neste momento em aproximação final ao planeta Marte. Falaremos nos episódios seguintes dessas missões. Portanto, temos uma missão dos Emirados Árabes Unidos, outra da China e outra também dos Estados Unidos, da NASA. Vocês acabaram de ver, mesmo no início deste episódio, uma simulação do que se irá passar no dia 18 de fevereiro. Acabaram de assistir a uma simulação da entrada atmosférica e do pouso do robô Perseverança. Mas a ideia para este episódio será um bocadinho de explorarmos Marte com a imaginação, portanto, sem entrarmos muito na era espacial. Desde cedo que o céu noturno exerce uma enorme influência e um fascínio na humanidade.
nós começamos a olhar para o céu e começamos a imaginar figuras, começamos a imaginar histórias, mas começamos também a reparar que havia assim uns pontinhos de luz que eram um bocadinho mais esquisitos em comparação com as estrelas. Ou seja, eram pontos brilhantes que parecia que tinham assim um movimento próprio. Às vezes parecia que estavam a andar numa determinada direção do céu, depois parecia que voltavam para trás e depois voltavam a andar na direção original. Esses pontos nós chamamos planetas, que quer dizer astros errantes. Eu queria-vos mostrar, então, para começarmos a nossa emissão, queria-vos mostrar aqui uma fotografia que foi tirada a partir do Observatório Astronómico de Espinho. O observatório está no topo do edifício do Centro Multimeios. Esta fotografia é do ano passado e foi tirada quando aquele pontinho que está ali bem no meio estava mais perto do planeta Terra. Aquele ponto é o planeta Marte. Ele de 2 em 2 anos fica um bocadinho mais perto do nosso planeta e é por causa disso que nós aproveitamos e enviamos o maior número de robôs que nós podemos na sua direção. Depois no próximo episódio nós vamos falar um bocadinho melhor sobre porque é que isto acontece de 2 em 2 anos e porque é que nós então aproveitamos essas oportunidades. Mas vamos voltar assim um bocadinho mais atrás no tempo. Há milhares de anos, este astro, que é assim, quando está mais perto, fica assim com uma cor um bocado mais alaranjada, é conhecido por vários nomes, é associado ao fogo, à guerra, à paixão, assim a comportamentos um bocadinho impetuosos. Olhem, por exemplo, na Suméria, eu vou pôr aqui uma imagem. O planeta era associado a um deus que era o deus Nergal, o deus da guerra. Para quem conhecer, quem nos estiver a ver e conhecer assim um bocadinho as constelações, vocês conseguem identificar assim alguma constelação que seja assim um bocadinho parecida com esta imagem? Se vocês virem bem, isto parece assim um bocadinho a constelação do Orionte. Depois no final eu vou mostrar essa constelação no céu. Há quem identifique também este deus Nergal como sendo uma homenagem que fizeram a um deus antigo da Babilónia. E portanto, nós se fizermos esta ligação de histórias, nós quase que podemos dizer que a constelação de Orionte também tem alguma coisa a ver com Marte Deus. Mas vamos continuar, por exemplo, na Índia, eles imaginavam aqui este ser que chamavam Angaraka, quer dizer coração ardente, Mangala. Noutros pontos do mundo chamavam-lhe Pifoedos, cor de fogo. Na China, desculpem se eu não disser, se não pronunciar bem, chamavam-lhe Taising. Os gregos chamavam-lhe Ares, deus da guerra. E tinha 2 filhos, o Phobos, que chamava Medo, e o Deimos, que era o terror, e foram esses os nomes que até acabámos por dar às 2 luas de Marte. Por falar em gregos, eu queria pôr aqui um escudo e 2 lanças. Eu não sei se vocês já repararam que este conceito, o símbolo ligado a Marte, é também o símbolo ligado ao sexo masculino. Reparem, eu vou pôr aqui uma versão um bocadinho mais estilizada dos escudos com as lanças e agora vou tirar então a imagem original. Para quem não souber, é daí que vem a origem do símbolo de Marte e depois a associação ao símbolo do sexo masculino. Portanto, o escudo é o círculo e ali a seta seria a lança. Não sei se vocês conhecem aquele ditado que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Isso foi um escritor do século XX que escrevia sobre relacionamentos. E então, no caso das mulheres, o símbolo é Vênus e será assim esta rodinha, sem a seta e depois uma cruz invertida. Mas, falando ainda de Ares, reparem, este é uma representação de Ares, portanto era associado ao planeta Marte na antiga Grécia. Aliás, esta estátua é o Ares de Ludovisi, julga-se que seja uma réplica romana de uma estátua grega. Aqui o Ares está assim um bocadinho mais descansado. Eu agora
Depois vieram, claro, dos gregos vieram os romanos, desculpem a expressão, mas os romanos eram assim um bocadinho copiões, e então os deuses dos romanos eram quase uma cópia direta dos deuses gregos. E vocês sabem como é que os romanos chamaram a Marte? Um, dois, três. E a resposta certa é chamaram Marte. Portanto, nós chamamos Marte a este planeta porque é uma herança romana. Por falar em Marte, eu agora queria fazer aqui uma espécie, vá lá, de tangente e que tem a ver, entra um bocadinho com a história de Portugal. Não, este globo que vocês estão a ver não é uma representação do planeta Marte. É, aliás, uma representação do planeta Terra de 1502. Este é baseado num mapa que se chama o Planisfério de Cantino. E só esta coisa do Planisfério de Cantino dava quase um filme de espionagem. Isto foi um mapa que foi, vá lá, desviado aqui de Portugal para a Itália e permitiu à Itália ter assim um melhor conhecimento do mundo. Mas vamos fazer o seguinte: vamos pôr mesmo a imagem original do Planisfério de Cantino, que eu queria para vos mostrar aqui uma coisa. Vamos chutar aqui, como se diz no futebol, esta bola para canto. Aqui assim. E, portanto, o que vocês estão a ver é uma representação do mundo que não está completa, mas já tem aqui várias descobertas, tanto ao Ocidente como ao Oriente. Mas o que é que isto tem a ver com Marte? E o que é que tem a ver com Marte e explorar Marte com a imaginação? Calma, eu já lá vou chegar. Mas para isso eu preciso aqui de uma nau. Quem for professor de História ou souber assim algumas coisas sobre a história de Portugal, se eu disser o nome desta nau, é a nau São Gabriel, já deve estar a ver por onde é que eu estou a levar a conversa. Mas vamos então pegar aqui na nau de São Gabriel, vamos sair aqui de Lisboa, começamos aqui a descer pela costa africana e depois as correntes e os ventos vão levar-nos aqui numa volta ao largo do Oceano Atlântico. Vamos passar aqui por este cabo que nos deu muitas dores de cabeça, o Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança. Vocês estão a ver aquela mancha assim, que parece um retângulo verde. Esta mancha é a ilha de Madagascar. Vamos passar aqui entre Madagascar e Moçambique e vamos fazer aqui uma viagem para o Nordeste e vamos chegar a esta zona do globo. Que caminho marítimo é que eu acabei de fazer? Quem é que ia nesta nau? Onde é que eu acabei de chegar? E as respostas são... vamos lá ver se vocês estiveram atentos às aulas de História. Portanto, isto foi uma simulação assim um bocadinho atrapalhada do caminho marítimo para a Índia. A viagem é de Vasco da Gama e, portanto, nós chegamos à Índia. Olhem, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr aqui a nau entre Madagascar e Moçambique, mais ou menos. Mas o que é que isto tem a ver com Marte e o que é que tem a ver então com explorar a imaginação? Marte com a imaginação. Estou mesmo quase lá. Reparem, eu vou pôr aqui um conjunto de 3 imagens. Estas imagens, isto agora, vamos passar de uma mini aula de História para uma mini aula de Português. Eu não sei se os Lusíadas, penso que são dados no 8º ou 9º ano. Se eu estiver enganado, depois vocês, por favor, nos comentários corrijam e digam em que anos é que são dados os Lusíadas. Estas 3 ilustrações são 3 ilustrações que foram realizadas por Carlos Alberto Santos, que foi um talentoso pintor e ilustrador. Da pintura à banda desenhada, da história de Portugal à história universal, das aventuras do fantástico à ficção científica, vocês podem encontrar belos exemplos do seu trabalho. Queria também aproveitar para agradecer a gentil autorização que foi concedida ao Planetário de Espinho para nós podermos usar estas imagens, assim como todos os trabalhos que foram feitos para que estas imagens chegassem até nós na melhor resolução possível. Eu já as vou aumentar. Estas 3 ilustrações fazem parte então de um trabalho de um projeto maior que seria o de ilustrar a totalidade dos Lusíadas. Infelizmente esse projeto teria cerca de 400 imagens, infelizmente não foi possível concluí-lo, e das 18 imagens que foram possíveis concluir, temos aqui estas 3 que têm um bocadinho a ver com o tema 2, explorar Marte com a imaginação. Mas eu já estou quase lá, já vou dizer o que é que isto tem a ver. Reparem, nós temos aqui
segundo os Lusíadas, quando a nau, a expedição de Vasco da Gama, estava aqui mais ou menos na posição onde eu a coloquei, os deuses do Olimpo, portanto, os deuses romanos, resolveram fazer assim uma meeting, uma reunião, para decidir o futuro desta expedição dos portugueses à Índia. Será que nós deveríamos ser deixados e deveríamos fazer este projeto com sucesso? Ou será que os deuses deveriam intervir e provocar uma tempestade e dificultar-nos a vida? Eu vou agora alargar aqui, por exemplo, esta primeira imagem para vos apresentar aqui uns senhores e uma senhora. Deixem-me só pôr aqui um bocadinho maior. Ok. E deixem-me pôr também, deixem-me aqui assim. Ok, e vou tirar ali a outra imagem. E vou talvez alargar esta aqui um bocadinho mais. Ora bem, temos aqui os deuses do Olimpo. O Senhor de Barbas, eu até vou pôr aqui, vou usar a nau para poderem ver de quem é que eu estou a falar. Portanto, o Senhor de Barbas é o Deus maior, é o Júpiter. Temos aqui este senhor que tem aqui este capacete com asas, que é o Mercúrio, é o mensageiro dos deuses. Este aqui era o Baco, e o Baco estava contra os portugueses, porque ele temia que com a chegada dos portugueses à Índia, os povos daquelas zonas depois se esquecessem de o adorar. Já esta senhora aqui, que é Vênus, deixem-me desviar também um bocadinho mais esta imagem. Vênus estava a nosso favor, porque via no povo português um povo que até tinha ascendência romana, até falávamos praticamente a mesma língua, o latim, e então, segundo ela, se nós chegássemos à Índia, a influência de Vênus ia crescer também por aquelas partes do mundo. E depois, e finalmente vou fazer a tal ligação a Marte, temos este senhor com o escudo e a lança, portanto, símbolos de Marte. Estão a ver o deus romano da guerra, que começa por nos defender. A princípio, ele até diz que é por obrigação ou um amor antigo, ou seja, ele e Vênus eram amantes, ok? Mas depois ele acaba também por reconhecer que nós, de fato, merecíamos chegar à Índia. E então os deuses reúnem-se, começam a conferenciar, Baco a opor-se, Vênus a ser a favor, Marte a ser também a favor de nós, e a dizer que nós, por sermos um povo guerreiro, um povo que resistia, que sabia enfrentar desafios, e um povo que tinha na sua gênese também uma boa dose de perseverança, viram o que é que eu fiz aqui? Com a palavra perseverança, nós deveríamos então continuar o nosso caminho e devíamos ter sucesso na nossa empreitada das descobertas. Eu agora vou fazer o seguinte, vamos dar aqui um salto no tempo, ok? Vamos para o século XIX. Vamos deixar então a imaginação de Camões, vamos deixar aqui um bocadinho a exploração de Marte com a imaginação, ou talvez não. É que o que aconteceu no século XIX é uma coisa muito engraçada. Este senhor chama-se Giovanni Schiaparelli e ele tinha a capacidade de usar este telescópio que vocês estão a ver e começou a observar o planeta Marte num dos momentos, daquelas alturas em que Marte estava assim um bocadinho mais perto da Terra. E o que é que ele observou? Vocês podem ver aqui as notas. Eu vou alargar um pouco mais. Reparem, ele ao observar o planeta Marte começou a ver assim uns riscos, começou a ver também assim umas formas, e eu não sei, agora estou aqui a ter isto são circunstâncias do direto, mas estou aqui a ter uma mensagem que podemos estar com algumas dificuldades. Não sei se isso é verdade ou não. Deixem-me só verificar. Deixem-me só verificar se está tudo a correr bem ou não. Ok, está tudo bem, então foi aqui um falso alarme. Peço desculpa, isto é a primeira vez, uma primeira experiência online que estamos a fazer, mas parece que então foi um falso alarme. Continuando,
Hum, o senhor, ao observar Marte, o senhor Schiaparelli viu estes riscos. Hum, e eu até vou pôr aqui um mapa assim maior. Ele começou a convencer-se que esses riscos eram cursos de água. E então chamou, vocês estão a ver aqui vários dessas linhas, linhas que se estendiam, deveriam estender assim por milhares e milhares de quilómetros. E então ele chamou a essas linhas canali. E aqui que a história começa a complicar-se um bocadinho. É que canali, quando é traduzido, agora vamos passar para uma aula de inglês. Canali, quando é traduzido para inglês, pode ser traduzido de duas maneiras. Pode ser traduzido como canals, que remete para algo de construção artificial, ou pode ser traduzido como channels, que remete para algo assim um bocadinho mais de origem natural. Ora, a tradução preferida foi canals, ou seja, que sugere uma construção artificial. Reparem, o próprio Schiaparelli julgava que isto era algo natural, que existia mesmo água em Marte. Vocês depois vão ver que e eu vou-vos mostrar umas fotografias, quando nós olhamos para Marte, existem de facto zonas mais escuras e zonas mais claras, e aconteceu a mesma coisa quando nós começamos a observar a Lua. Nós chamamos, ainda hoje, às zonas escuras, chamamos mares, porque no início as pessoas, quando olhavam para a Lua, julgavam mesmo que as zonas escuras eram, de fato, sítios onde havia água no estado líquido. E aconteceu a mesma coisa para Marte. Eu agora vou fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu vou pôr este mapa de Marte ao contrário. Só para porque reparem, aqui o Schiaparelli desenhou o Polo Sul em cima e o Polo Norte em baixo. Isto tem a ver com o modo como os telescópios originam as imagens. E eu então vou pôr aqui o mapa ao contrário e vou fazer aqui uma pequena brincadeira que é o seguinte. Vou fazer aparecer uma representação de Marte já da era espacial, ok? Da Agência Espacial Norte-Americana. E vocês vão ver que, apesar do Schiaparelli estar assim errado em supor que estas zonas mais escuras seriam água, ele até desenhou um bom mapa de Marte. Reparem. Assim, à primeira vista, parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, certo? Parece que são mapas completamente diferentes e que realmente não têm nada uma coisa a ver com a outra. Mas reparem, eu agora vou pegar aqui numa pequena seta para vocês verem que o mapa até nem está assim muito mal desenhado. E atenção que os telescópios da época davam imagens que é de admirar como ele conseguiu fazer assim um mapa tão espetacular. Fora o pormenor da água, claro. Reparem, esta zona aqui, por exemplo, será esta zona aqui. Temos aqui um grande vale que se chama o Vale Marineris, na superfície de Marte. O Schiaparelli também parece que apanhou, está aqui. Ok? Temos, olhem, por exemplo, aqui esta zona escura, que ele julgava que seria a foz de um rio, mas ela de facto existe, está aqui. Só que aqui não é rio nenhum. Temos aqui também um grande monte, e há bocadinho falámos nos deuses do Olimpo a reunirem-se. E este monte é uma coisa mesmo, é para aí 3 vezes a altura do Monte Everest. E o Schiaparelli também conseguiu apanhar aqui na sua imagem. Ele está aqui, ok? Portanto, em termos de representação, a coisa até não está assim muito má. O problema é mesmo aqui esta suposição da existência da água e a existência destes canais. Ora, isto foi originando assim uma espécie de uma bola de neve, porque temos aqui um outro senhor do outro lado do Atlântico, chamado Percival Lowell, norte-americano, que também tinha um telescópio espetacular. Ora, deixem-me só pôr aqui, por exemplo, o exemplo do telescópio dele, e também começou a desenhar representações de Marte. Só que este senhor convenceu-se que, de facto, aquelas linhas eram mesmo construções artificiais. E depois foi um bocadinho, fez uma coisa que os cientistas não devem fazer, que é, quando nós temos uma teoria, nós devemos arranjar provas dessa teoria. E não só, essa teoria deve ser posta em prática por outras pessoas de modo a poder ser comprovada. Ora,
ele reconhecia e ele começou a desenhar mapas cada vez mais complexos da superfície de Marte. Vocês podem ver que ele aqui já tem aqui uma rede de canais, de supostos canais, artificiais, enorme. E era simplesmente impossível, com os telescópios da época, nós reconhecermos este nível de detalhe na superfície de Marte. Um, Olha, isto depois é destas coisas. Começa-se, e ele escreveu, penso que cerca de 3 livros acerca do tópico. Começou a construir uma teoria de que Marte seria habitado por uma civilização avançada, uma civilização que teria necessidades de transportar água dos polos e das zonas onde ela havia para zonas agrícolas, onde ela seria mais precisa. E pronto, isto começou a originar um efeito bola de neve. Todas estas histórias sobre Marte poder ser habitado por uma civilização que estava, vá lá, em riscos de extinção, começou a entrar na cabeça das pessoas. As pessoas começaram a fazer ilustrações sobre isso, começaram a escrever livros sobre o tópico. E pronto, todas estas interações entre a cultura e a ciência exerceram uma enorme influência em vários livros da altura e não só, depois foram até transportados até aos dias de hoje e exerceram algumas influências até na cultura pop. Estou a falar de livros, revistas, banda desenhada, rádio, televisão, cinema, jogos de computador. Olhem, para falar um bocadinho sobre todas estas influências, nós vamos contatar agora com o Nuno Esteves, da Programação de Cinema do Centro Multimeios de Espinho. Deixa-me então só preparar aqui a nossa emissão para recebermos o Nuno. Eu penso que já estará tudo preparado. Ok, penso que estamos prontos. Vamos receber o Nuno. Olá, Nuno. Obrigado desde já pelos teus comentários. Estás preparado? Olá António, sim, vamos explorar Marte. Olha, a maior parte das pessoas já provavelmente ouviu falar na Guerra dos Mundos e até terá visto o filme 2005 de Steven Spielberg com um ator conhecido. Com o Tom Cruise, sim. Mas provavelmente não saberão alguns detalhes acerca das origens do guião, de outras adaptações. Podes falar um pouco sobre o assunto? Sim, A Guerra dos Mundos nasceu como um livro escrito por Herbert George Wells em 1898 e foi porventura inspirado pelas observações de Schiaparelli e Lowell. Wells escreveu vários outros livros de ficção, como A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível, que também foram adaptados ao cinema. No caso da Guerra dos Mundos, houve contudo uma adaptação que se tornou bastante popular e não foi no cinema, foi na rádio. Foi em 1938, quando um jovem chamado Orson Welles, na estação de rádio norte-americana CBS, causou algum pânico entre parte dos seus ouvintes, principalmente os que não acompanharam a emissão logo desde o início, porque ele fez uma dramatização ao vivo da Guerra dos Mundos como se fosse um acontecimento real. E quem não ouviu os avisos iniciais terá julgado que uns cilindros misteriosos teriam de facto aterrado no nosso planeta e que seres e máquinas assustadoras estariam a sair deles e a invadir a Terra. Pois ainda não havia o Facebook. Nuno, a influência da Guerra dos Mundos estendeu-se depois a algumas séries de televisão e ainda a várias adaptações cinematográficas e não só. Extravasou também influências assim noutros campos. Pois, por exemplo, o design das máquinas dos invasores marcianos, as chamadas tripods, tem influenciado o design em outros mídia. Vê, por exemplo, as semelhanças entre os tripods do filme do Tom Cruise com as máquinas usadas no jogo de computador Half-Life 2 da Valve. Eu até acho que o jogo foi publicado primeiro. Fazendo agora um pouco uma comparação com a realidade que enfrentamos, e spoiler alert, o final da Guerra dos Mundos é também curioso. Sim, António, spoiler. Se não viram o filme, façam mute aqui ao live para não estragar o final, se bem que a maior parte já deve ter visto. Mas os marcianos acabam por ser derrotados, não pelos humanos, mas por seres microscópicos para os quais não tinham imunidade. Qualquer semelhança com a realidade vivida atualmente será pura coincidência.
Aliás, algo semelhante aconteceu a quando do contato entre povos, por exemplo, durante a época dos descobrimentos e não só, e daí a importância de todas as precauções atuais enquanto não tivermos uma imunidade a nível global. A Guerra dos Mundos, se bem analisada, apresenta várias perspectivas críticas, até avançadas, sobre temas como o imperialismo, a biologia, a evolução, seleção natural, etc. Mas voltemos à exploração de Marte, com imaginação. Nos anos de 1900, temos também uma série de livros sobre Marte, mas aí chamado Barsoom. Em particular, temos uma Princesa de Marte, em 1912, por Edgar Rice Burroughs, mais conhecido como autor de Tarzan, mas de volta a Marte. O que dá para dizer sobre esta série? A série de Barsoom. É uma série de livros popular, com adaptações até bastante recentes à banda desenhada, e 100 anos após o trabalho inicial, até deu origem a uma adaptação cinematográfica da Disney, em 2012, John Carter de Marte, que conta a história de um humano que subitamente se vê catapultado para o meio de uma guerra civil em Marte. É um planeta exótico, com seres verdes, marcianos de aparência humana e uma bela princesa, Deja Thoris, que não é apenas a típica dama em apuros, mas demonstra até ser bastante competente em termos de capacidade e liderança. Sim, de liderança e sobrevivência. A Princesa de Marte seria então, vá lá, uma espécie de protótipo de Princesa Leia da Guerra das Estrelas. Poderíamos ainda falar brevemente sobre o filme de 1996 de Tim Burton, Marte Ataca. Sim, como praticamente todos os filmes de Tim Burton, Marte Ataca é uma experiência cinematográfica peculiar. Retrata a invasão da Terra numa perspectiva cómica e louca, com vários nomes conhecidos no elenco. Deixa-me só apenas dizer que a inspiração de Marte Ataca nasce anos antes, em 1962, com uma série de cromos e cartas de coleção sobre os ditos marcianos. Nuno, para terminarmos a nossa conversa, podes por favor fazer assim algum tipo de analogia, de ponte entre os livros Trilogia de Marte dos anos 90 do século XX, escritos por Kim Stanley Robinson, e o filme Total Recall, Desafio Total, também dos mesmos anos 90? Sim, numa análise mais genérica, ambos apresentam pontos de contacto sobre a expansão da humanidade além do nosso berço, com várias perspectivas que podem ser mais ou menos otimistas. No caso da série de livros Marte Vermelho, Verde e Azul, assistimos à implementação de uma sociedade de marcianos ao longo de várias gerações. Só que são pessoas que partiram da Terra para colonizar Marte. Algo semelhante é abordado no Desafio Total. E depois há o tema da terraformação, que é: será que algum dia teremos a capacidade de transformar o planeta inteiro para o tornar mais habitável? Eis a questão. Fazes uma excelente pergunta. De algum modo, a humanidade já está a fazer terraformação do nosso planeta, só que um pouco ao contrário, com o efeito de estufa, aquecimento global, a serem nefastos para nós e com consequências que cada vez mais se fazem sentir. Olha, talvez um tópico para um dos nossos próximos episódios. Nuno, muito obrigado pela tua participação. De seguida vamos continuar para a parte final desta nossa primeira transmissão online. Obrigado, António, e a todos que nos estão a acompanhar. Tenham uma boa viagem por Marte. Obrigado, Nuno. Hum, Haveria com certeza muitos mais filmes sobre os quais nós poderíamos falar, séries de televisão. Estamos agora assim a passar alguns. Mesmo em termos de jogos de computador, se alguém estiver aqui e gostar de jogar, quer seja no computador, quer seja nas consolas, se vocês forem, eu tenho a certeza absoluta que se vocês forem às lojas online e pesquisarem lá por jogos com a palavra Marte, ou em inglês Mars, vocês vão ter pelo menos aí uns 7 jogos que vos vão aparecer. Uns são mais didáticos, outros são assim mais daqueles de tirinhos. Por exemplo, o Doom passa-se em Marte, não sei se sabiam. Mas pronto, é uma experiência que vocês podem fazer. A ideia aqui neste episódio é apenas dizer que realmente Marte continua até aos dias de hoje a exercer uma enorme influência nos processos criativos, quer também na parte da música, na elaboração de filmes. Portanto,
acho eu que já fico com assim uma lista um bocadinho jeitosa para tempos de confinamento. Mas olhem, para acabar nesta última parte do nosso programa, eu queria vos mostrar como é que vocês podem encontrar Marte no céu. Para isso, vamos carregar aqui um software que é o Stellarium. Vamos ver se... Ok, cá estamos nós. Bem-vindos a Espinho. Para quem não conhecer Espinho, o que vocês estão a ver é uma paisagem envolvente do edifício do Centro Multimeios. Portanto, o Observatório Astronómico está então na vertente norte do edifício. Vocês daqui estão a olhar para sul, isto quase que parece assim o convés de um navio, é a visão que nós temos lá de cima do edifício Multimeios. Podem, por exemplo, deixem-me fazer aqui uma pequena panorâmica. A norte, já agora, em edifício, em Espinho, é muito difícil uma pessoa perder-se. As ruas são todas desenhadas praticamente a regra e esquadro, segundo os pontos cardeais. Portanto, nós aqui a norte temos, por exemplo, aqui está a biblioteca. Depois, a oeste, temos ali a zona das praias e, portanto, a sul já mostrei. Este programa, o Stellarium, vocês podem fazer o download dele. Depois, nos créditos finais, nós temos os links. E reparem, isto está a correr em tempo real e eu até vou pôr aqui as horas para vocês conseguirem ver melhor, ok? E o que eu vos queria mostrar então era como vocês podem encontrar Marte. Vocês podem ver que o Sol está quase a pôr-se. Nós vamos agora avançar um bocadinho o tempo. E reparem, quando o Sol está assim a ficar mais baixinho, ou seja, quando o nosso planeta roda um pouco mais para o Sol começar a desaparecer no horizonte, começam a aparecer as primeiras estrelas e não só. Mesmo virado a sul, vocês vão encontrar assim, mais ou menos a meia altura do céu, o planeta Marte. Ok? Cá está ele. E ele é assim, tem assim uma cor assim um bocadinho dourada, meia alaranjada. Agora nem tanto, já esteve mais, quando esteve mais perto de nós isso era mais visível. Mas se vocês estiverem assim um bocadinho confusos, porque depois começam a aparecer começam a aparecer estrelas, vocês podem guiar-se pelas constelações para identificarem o planeta Marte. Por exemplo, reparem aqui nestes 3 pontinhos. Nós aqui em Portugal chamamos a estes 3 pontinhos as Três Marias, ok? Lembram-se no início, quando falámos do Nergal, que eu até disse que se parecia um bocadinho com a constelação do Orionte? Ora, na verdade, estas Três Marias, estes 3 pontinhos, fazem parte da constelação do Orionte. Se vocês usarem aqui um bocadinho a imaginação, eu vou pôr aqui umas linhas, isto parece aqui um cinto, e aqui os ombros, aqui seria a cabeça, eu até posso pôr mesmo a imagem da constelação. Há quem imagine aqui um caçador, mas há também quem imagine aqui um guerreiro. E era o que eu estava a dizer no início do episódio. Há quem imagine que isto possa ser também, a constelação Orionte, possa ser também uma representação do deus Marte, ok? De um deus da guerra. E reparem, se vocês pegarem nesta representação, nestas Três Marias, nós até nas sessões de final do ano, especiais de Natal, nós brincámos um bocadinho com estas 3 estrelas e até dissemos que eram os 3 Reis Magos. E se existem 3 Reis Magos, iam a caminho de um presépio. E sabem qual era o presépio que nós no planetário, nas nossas sessões especiais, nós fizemos referência? Olha, estão a ver aqui esta mancha aqui mesmo por baixo destas 3 estrelas? Se vocês tiverem binóculos, tentem apontar os binóculos então para baixo das Três Marias e vocês vão ver assim uma espécie de nubulosidade. Isto aqui é um sítio de nascimento. As estrelas nascem no meio destas nuvens, começam os gases assim a condensar-se, a formar assim uns nódulos, depois começam as condições de temperatura e de pressão começam a aumentar, até que a um determinado momento o coração das estrelas acende-se, começam a fazer a fusão nuclear. E é assim então que nascem as estrelas. Mas reparem, se vocês identificarem então as Três Marias e forem assim para baixo, vocês vão ver também uma estrela que é espetacular. Chama-se Sírio.
É uma estrela muito brilhante e quando ela está assim, principalmente quando ela está assim baixinha no horizonte, acontece uma coisa muito engraçada. Ela fica de todas as cores e mais alguma. Fica verde, vermelha, amarela, laranja, ok? Há até pessoas que confundem com um avião. Depois veem que o avião está parado no céu, começam a julgar que é um objeto voador não identificado. Mas não é, é só a estrela Sirius. Só que como é uma estrela assim mais brilhante e é assim um bocadinho mais bolinha, vá lá, do que um pontinho, a luz é desviada pelas camadas da nossa atmosfera. Quando nós olhamos assim no horizonte, a luz dos astros atravessa por mais camadas de ar e então a luz de Sírio é desviada de muitas maneiras e é isso que dá essas cores todas esquisitas, que parece mesmo um objeto voador não identificado, mas não se assustem, é só a estrela a ter os comprimentos de onda da sua luz a serem desviados. Mas reparem, se em vez de irem para baixo das Três Marias, forem para cima, vocês vão ver aqui uma outra estrela amarelinha. É a estrela Aldebaran. Aqui a constelação do Orionte também tem aqui esta estrela que é Betelgeuse, que é também amarelinha. E aqui a Aldebaran podem imaginar aqui uma espécie de... uma espécie não, é mesmo um touro. Aqui são os cornos, ok? E aqui seria a cabeça do touro. Eu vou pôr a representação mesmo. E depois podem, como eu costumo dizer nas sessões de planetário, vocês podem usar também o céu para testarem os vossos olhos. Ou seja, para verem se precisam de óculos ou se precisam de renovar a receita dos óculos. E como é que podem fazer isso? Fazem uma consulta grátis aqui no céu e a consulta grátis é o seguinte. Resumindo, Três Marias, para baixo Sírio, para cima Aldebaran, e se continuarem na mesma para cima, vocês vão ver aqui um grupinho de estrelas, que eu agora vou aumentar, que estão muito juntinhas. Se vocês conseguirem contar para aí umas 6, 7 estrelas, e eu agora vou aumentar muito, ok? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ali 7, os vossos olhos estão espetaculares. Se os vossos olhos estiverem a precisar de óculos ou se estiverem a precisar de uma nova receita de óculos, vocês vão ver assim só apenas uma espécie de uma mancha. E então, depois ao lado das Pleiades, tem o planeta Marte. Portanto, resumindo, deixem-me agora alargar aqui a nossa perspectiva. Pôr do Sol mais ou menos virado ao oeste. A sul, logo no início da noite, vocês vão ter Marte bem alto assim no céu, ok? A metade do céu. Se não souberem muito bem qual destes 3 pontinhos amarelos é Marte, vocês procuram então as Três Marias. Para baixo sabem que fica aquela estrela toda a mudar de cor, que é Sírio. E depois para cima tem Aldebaran, as Pleiades, que pode ser só apenas uma mancha se estiverem a precisar de verificar os vossos olhos. E depois Marte. E por falar em Marte, e agora que estamos na reta final do nosso episódio, eu queria vos mostrar uma coisa. Olhem. Vocês lembram-se daquela imagem que eu pus mesmo no início da sessão. Esta aqui. Ora bem, o que eu fiz nesta sessão de observação foi uma coisa que era a astrofotografia descomplicada. Ou seja, eu queria ver o que é que era possível fazer com um telescópio e com uma máquina normal, mas sem ter assim aquelas preocupações todas de ter o melhor resultado possível. Então o que eu fiz foi, com a máquina fotográfica, tirei esta fotografia de Marte e depois tirei a objetiva da máquina e usei o telescópio todo como se fosse a objetiva para a máquina fotográfica, como se fosse uma tela objetiva muito grande. E eu vou-vos mostrar agora as fotografias que eu tirei do planeta Marte. Eu até vou fazer aqui um zoom ao planeta Marte no Stellarium. Deixem-me tirar então aqui esta fotografia e vamos aumentar aqui o planeta Marte. Podem ver aqui também as duas luas do planeta Marte, Phobos e Deimos. E agora aqui ao lado vou pôr então as fotografias que eu tirei do planeta. Ora, deixem-me cá ver, pode ser primeiro esta. E vocês estão a olhar e dizem assim, não está grande coisa. É verdade. Mas olhem, só para terem uma ideia, lembram-se de há bocado termos falado do Schiaparelli e do Percival Lowell. O Marte que eles viam através da observação visual, quando encostavam ali o olho nos telescópios deles, era uma coisa mais ou menos do género que está aqui por cima da minha cabeça.
E agora vocês põem-se a pensar, então como é que eles imaginavam aquelas linhas todas? Como é que era possível? Olhem, às vezes a atmosfera tem momentos em que fica assim um bocadinho mais estável, ok? E depois também, eles também usaram momentos em que Marte estava mais perto do nosso planeta. Portanto, Marte estaria um bocadinho maior e seria, em princípio, possível ver mais algum detalhe, mas não aquele detalhe daquelas linhas todas. Mas reparem, quando nós olhamos para Marte através do nosso telescópio, com os nossos próprios olhos, nós vemos uma imagem melhor que esta, ok? Os nossos olhos ainda têm algumas vantagens em relação às máquinas. Só que os nossos olhos têm um problema, é que o nosso computador está aqui dentro da nossa cabeça, é o nosso cérebro. E, portanto, as imagens ficam guardadas na nossa memória. Ao contrário, uma máquina digital consegue guardar essas memórias num cartãozinho e depois nós conseguimos trabalhar essas imagens. Isto para dizer o quê? Para dizer que se nós olharmos pelo nosso telescópio, o telescópio do Observatório Astronómico, com os nossos olhos, nós temos uma imagem melhor que esta que está aqui em cima da nossa cabeça, ok? Quando pomos uma máquina, a imagem parece que está assim um bocado desfocada, parece que não está assim muito nítida. Mas esta imagem tem muita informação lá dentro. E eu agora queria-vos mostrar o que é que acontece quando nós pegamos nesta imagem e quando a trabalhamos nos programas especiais. E era isso que eu vos vou mostrar agora. E cá vamos nós. Ficou melhor, não ficou? Reparem, até podemos ver, eu vou pegar aqui numa setinha, até podemos ver aqui uma coisa engraçada. Podemos ver no Polo Sul de Marte, isto foi na mesma tirado naquela tal noite de outubro de 2020, vocês podem ver aqui no Polo Sul de Marte gelo. Podemos ver também que Marte tem atmosfera. Podemos ver aqui este contraste de cores, que seria então também os contrastes que o Percival Lowell e que o Schiaparelli viam. E eu agora vou pôr aqui uma imagem a preto e branco. E reparem, podemos ver muito melhor aqueles tais contrastes. Não vemos assim aquelas linhas, mas se estivéssemos a observar em modo visual, até podíamos começar a distinguir alguns detalhes. Mas eles realmente usaram um bocadinho a imaginação assim de uma maneira muito pesada. Aliás, até na própria época havia cientistas que diziam assim, outros colegas astrónomos que diziam, olhem que vocês estão a inventar coisas, vocês tenham cuidado que isso pode ser assim, os nossos telescópios ainda não são tão bons para vocês verem esse nível de detalhes. Para concluir, vamos fazer o seguinte, vamos deixar Marte, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos também apagar aqui estas imagens. Vocês sabiam que hoje à noite, e eu espero que esteja bom tempo, eu não sei de onde é que vocês nos estão a ver, mas eu espero que esteja bom tempo no vosso local de trabalho ou no vosso local onde vivem. Vamos fazer aqui um zoom e vamos pôr aqui no início da noite. Eu vou andar para trás com o tempo. Aliás, vocês já viram ali uma coisinha a aparecer, certo? Mas vamos simular outra vez. Meio-dia, ok. Entretanto, a Terra roda. Vamos assistir outra vez ao pôr do sol. Cai a noite. E eu vou pôr aqui, até acho que já andei demais, vou pôr aqui, ó, já passou ali. Vou pôr às 6h44. Estão a ver aquele pontinho ali a andar de um lado para o outro? O que é que vocês acham que será aquele pontinho? Eu agora vou pôr o tempo a andar assim um bocadinho mais devagar, em tempo normal. O que é que vocês acham que é este pontinho aqui que está a aparecer, mais ou menos? Portanto, se vocês olharem, se vocês esperarem mais ou menos pelo pôr do sol, este pontinho vai aparecer hoje no céu na direção mais ou menos noroeste. Às 6h44 ele ainda vai estar assim baixinho no horizonte, mas depois, eu até vou acelerar aqui um bocadinho no tempo, mais ou menos às, vá lá, 6h48, se vocês encontrarem o planeta Marte no céu, basta olharem assim mais ou menos para baixo, ok? E vocês vão ver este pontinho a passar por baixo do planeta Marte. E depois lembram-se das Três Marias, que estão aqui. Este pontinho vai passar aqui também por baixo desta estrela, que se chama Rigel.
vai passar por aqui e lembram-se daquela tal estrela que fica de todas as coisas e mais alguma, Sirius? O pontinho também vai passar por ali. Olhem, tenho uma novidade para vos dar. O que vocês estão a ver é a Estação Espacial Internacional. Portanto, quando estiverem a olhar para este ponto, vocês estão a ver uma coisa que é construída por nós, pelos seres humanos. Estão ali astronautas, possivelmente também a tirar fotografias da Terra. Há até quem tente comunicar com eles. Eu também vos queria mostrar uma coisa que é a seguinte. Sabem que eu tirei uma fotografia da Estação Espacial com um telescópio. É uma coisa que é difícil de fazer. Vocês têm que saber mais ou menos de onde é que a trajetória da Estação Espacial, mas eu queria partilhar essa fotografia convosco. Ora, basicamente eu apontei o telescópio para a zona do céu onde sabia que ia aparecer a Estação Espacial, segui a estação com a mira e depois no sítio onde nós geralmente costumamos espreitar eu tinha a máquina a tirar fotografias em modo automático. Escusado será dizer que isto é uma coisa que é difícil de se fazer, porque é muito difícil apontar o telescópio e mantê-lo centrado, e depois mais de metade das fotografias saíram completamente pretas. Mas em algumas eu apanhei este tal pontinho brilhante e consegui ampliar e reparem. Foi isto que eu obtive. Agora deixem-me cá pôr. Ok. E vocês vão dizer novamente, estão a ver aqui do lado esquerdo da imagem, por cima do logotipo do Multimeios de Espinho, e vocês vão dizer novamente, não está grande coisa. Pois não. Mas lembram-se daqueles tais programas que nós podemos usar para depois trabalhar melhor a imagem? Pronto, então eu vou-vos mostrar a imagem um bocadinho mais, um bocadinho assim melhor trabalhada. Já é uma diferença notável. E eu agora vou pegar outra vez na nossa setinha. Reparem, vê-se aqui os painéis solares. Depois aqui são os radiadores. Vê-se assim aqui alguns módulos. Eu sei que a imagem está assim um bocadinho pixelizada. Porque isto era mesmo uma coisa muito pequenininha na fotografia que eu depois tive que aumentar. E também não consegui apanhar bem a estação. Isto estava em movimento. Sabem que é difícil capturar uma coisa em movimento. Mas estão a ver este pontinho branco aqui. Este pontinho branco aqui, se eu não estou em erro, acho eu que é uma cápsula espacial que leva os astronautas desde daqui da Terra até então a estação espacial. E é incrível o que nós conseguimos fazer com um telescópio assim, mais ou menos. Isto aqui até fiz a partir de casa, mas o telescópio é igual a um telescópio que nós utilizamos no Centro Multimeios quando, por exemplo, nos tempos antes do Covid, íamos ali até Castro Dauville fazer umas observações. E é incrível o que nós conseguimos fazer então com os nossos telescópios e com as máquinas que temos disponíveis para nós. E pronto, era mais ou menos isto que eu tinha para vos mostrar e eu espero que tenham gostado desta sessão. Lembrem-se então, vejam mais ou menos a direção do pôr do Sol, procurem o planeta Marte assim mais ou menos a sul. E depois, eu até vou pôr aqui as horas, deixem-me mandar aqui um bocadinho para trás, ou eu até tenho aqui uma tabela que se vocês quiserem depois fazem print screen e têm estas informações todas. Ora, deixem-me pôr... ok. Isto foi tirado de um site que é o Heavens Above. Vocês, se depois nos créditos finais têm lá os links, vocês podem aceder a este site, metem a vossa localização, coordenadas geográficas e depois dá-vos assim um mapa. Isto é uma representação, é uma representação circular do céu. O que se passa no centro da imagem é o que se passa, é como se fosse um guarda-chuva, como se abrissem um guarda-chuva e olhassem assim para cima do guarda-chuva. O centro é o que está diretamente por cima das vossas cabeças, o que está embaixo da imagem é o que está virado a sul, portanto é mais ou menos esta imagem que nós estamos a ver no Stellarium, e depois temos, portanto isto aqui é o que está aqui embaixo neste círculo. Estão a ver ali o Orionte, Sírio, Aldebarã e também o planeta Marte. E depois o que está ao lado esquerdo é o que está ao lado esquerdo, o lado direito é o lado direito, e o que está em cima do círculo é o que se passa nas vossas costas, portanto na direção norte. Ficamos então aqui com esta sugestão. Eu vou pôr só então a estação espacial no momento em que ela está mais alta e portanto será talvez o melhor momento que vocês podem usar para a tentar apanhar. Ora, deixem pô-la cá então, mais ou menos aqui assim. Portanto,
por volta das 6h49 da tarde, tentem procurar o planeta Marte e tentem ver o pontinho da estação espacial a passar assim por baixo de Marte e depois por baixo das Três Marias e por baixo de Sírio. Pronto, estamos então nos momentos finais. Eu sei que isto pronto, foi uma primeira emissão. Houve aqui uns pequenos percalços. Nós temos com certeza algumas coisas que podemos certamente melhorar, mas espero que tenham gostado de explorar Marte com imaginação. Nós no próximo episódio contamos ter já algumas novidades acerca das missões que estão então a caminho e planeamos explorar Marte de uma perspectiva um bocadinho mais científica. Vamos também falar um bocadinho melhor da missão da NASA. É uma missão muito interessante a vários níveis e também tem assim uns gadgets e uns instrumentos bastante interessantes. Resta-me então agradecer a vossa disponibilidade. Espero que tenham gostado e eu queria também agradecer a toda a equipa do Centro Multimeios e também uma palavra especial para o Nuno Esteves e para o Filipe Couto pelos contributos que puderam dar relativamente também a este projeto. Marcamos então encontro para o próximo sábado, dia 13, na mesma às 4 horas, para o segundo episódio onde exploraremos Marte de um ponto de vista assim um bocadinho mais científico. Fiquem bem, até sábado e não se esqueçam de partilhar. Se tiverem alguma sugestão, feedback, escrevam nos comentários e se conseguirem apanhar a estação espacial com os vossos telemóveis ou com a câmara fotográfica, também se quiserem partilhar, estejam também à vontade. Fiquem bem, sonhos marcianos, até à próxima.